Olá, meus amigos, como vão todos, queridos companheiros de São Paulo, do Mato Grosso, decerto do Brasil inteiro? É uma alegria nós podermos partilhar este estudo com todos vocês a respeito, então, da neurobiologia do amor. Meu nome é Sérgio Tizen, eu estou aqui no Rio de Janeiro e espero que todos possam, como que, interagir conosco, aproveitando as reflexões que nós vamos fazer a partir de agora. Que todos tenham um excelente congresso e que possamos estar, então, trabalhando este tema. Meus amigos, vale a pena nós nos lembrarmos sobre o planeta Terra, que é o nosso mundo, a nossa realidade. Somos de provas e expiações, vivemos inúmeras dificuldades ao longo praticamente de toda a história da humanidade. E a história contada, registrada, ela é de em torno de 6 milênios, 6.000 anos. E, de certo modo, nós temos nesses registros as muitas dificuldades pelas quais a humanidade vem passando e experimenta nos dias atuais. Então, esse tema é um tema que, como que todas as religiões, todas as filosofias, de um modo geral, né, nos convidam no sentido da prática, do seu exercício, mas também sempre em relação a reflexões a respeito. Então, eu gosto de lembrar que provas e expiações não é apenas uma questão simples. Estamos lidando com questões pessoais, humanas, mas também questões coletivas muito delicadas durante todo este tempo, inclusive hoje, quando nós estamos juntos no Congresso, quantas questões humanas, individuais e coletivas estão preocupando o mundo inteiro, especialmente a nós que procuramos considerar as razões espirituais de tudo isto. Então, eu gostaria de conversar sobre essa questão do amor na parte que tem a ver também com o cérebro humano, com as neurociências, mas vamos pensar em aspectos que sejam mais gerais também. Eu vou passar um vídeo agora no slide seguinte, que é um vídeo que nos dá uma ideia retrospectiva da história como que do próprio planeta, né? Ele começa trazendo algumas coisas dos céus, né, da astronomia, e eu gosto de também lembrar, antes de mostrá-lo, que no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nós vamos ver o autor nos revelando algo que às vezes nós espíritas esquecemos. Ele dá para nós a ideia de que há 4,5 bilhões de anos, Jesus recebe a outorga divina para trabalhar, cuidar deste corpo celeste planetário, que é a Terra, para todo o grande porvir. Então, naquela altura, vejam só, amigos, 4,5 bilhões de anos, essa outorga se deu porque Jesus já era um espírito de natureza crística. Aprendemos no Livro dos Espíritos sobre a hierarquia dos espíritos. Espíritos de primeira ordem, espíritos puros, espíritos puríssimos, mas também poderíamos incluir a noção de espíritos crísticos, porque são a estes que Deus oferece, vamos dizer, a responsabilidade da condução
de mundos e de suas respectivas humanidades. Então, se naquela altura ele já era um espírito crístico, e nós sabemos que toda a sua proposta é uma proposta de que os filhos de Deus que vivemos aqui aprendamos a trabalhar as questões do amor, das virtudes de um modo geral, mas do amor em particular. Vejam só quanto tempo de evolução planetária até o surgimento da vida humana no planeta, e daí até hoje, quantas dificuldades nós estamos vivendo exatamente pela escassez da virtude essencial que é o amor. Tanto no âmbito da vida pessoal, em família, na sociedade de um modo geral, e a ideia de que são questões que nós precisamos examinar agora com o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos dando como que condições melhores para este exame. Então vejam comigo, meus amigos, este vídeo. Muito bem, meus amigos. Então, este é um vídeo que nos traz lembranças da nossa história. Tá? Ele tem início como que na formação do sistema solar. E é exatamente nesta altura que Jesus como que entra em cena, recebendo de Deus a responsabilidade para conduzir toda a evolução planetária. Na verdade, contribuindo até com a sua formação. Aspectos geofísicos também foram, naqueles tempos, da alçada do Divino Mestre. Então, vale a pena, não é? Que mundo é este? E no mundo que é o nosso, nós vemos no vídeo inúmeros exemplos dos problemas humanos relacionados exatamente ao ódio e, portanto, à falta do amor. Lembrando também que nós somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos ainda na retaguarda da evolução. Tivemos a etapa de mundo primitivo já vivida, estamos na de provas e expiações,
temos um longo percurso pela frente, ainda nesta etapa. Falamos em transição planetária, mas ainda estamos vivendo este processo. A etapa de regeneração ainda não teve início, e depois, como aprendemos também em O Livro dos Espíritos, virão, não é, etapas muito longas até que nos tornemos um mundo feliz ou ditoso, e muito mais adiante, um mundo puro. Então, é importante que nós nos situemos sobre a nossa condição, a nossa realidade, lembrando que as mudanças coletivas, elas surgem a partir das mudanças individuais. Então, o amor é o nosso vir a ser. Não é? Ele está presente, como que no mundo como um todo, em diversos aspectos, mas nós somos ainda muito carentes desta virtude essencial. E por isto nós sofremos muito. Por isto ainda a Terra experimenta a sua humanidade tantas questões de natureza expiatória, o que significa sofrimento. Então, vamos lembrando a respeito do amor algumas considerações. Lembrando, como aprendemos num determinado autor, não é? A ideia de que todos os filhos de Deus, em qualquer lugar agora do universo, deve buscar na sua evolução pessoal o crescimento em ciência universal, que é o conhecimento de tudo da criação, nos seus mais variados aspectos, ao mesmo tempo, né, e simultaneamente, a ideia do amor como algo de se buscar em termos de todas as suas expressões, das demais virtudes que conhecemos do ponto de vista das reflexões morais e filosóficas, mas tendo o amor como centro de tudo. São como as duas asas. A asa da ciência do universo e a outra asa que equilibra com a primeira, que é a asa da virtude, e em especial a mãe de todas as virtudes, que é o amor. Assim como a mãe de todas as ciências é a física. E um dia nós poderemos conversar um pouco mais sobre isto. Então, isto é tarefa nossa. Ninguém vai trazer evolução espiritual, a transição planetária não terá se cumprido sem que nós tenhamos evoluído nestas questões e evoluindo nelas no grande futuro, cada vez em estágios mais avançados. Então, vale a pena nós nos lembrarmos de algo curioso. Nós, na Terra, vocês sabem disso, nós vivemos ou no plano material, nos utilizando da vestimenta carnal, ou estamos no mundo dos espíritos, na erraticidade entre uma existência e outra. Então, conhecendo estas realidades, nós temos acompanhado a vida também do outro lado. E as notícias que nós temos é de que quando as pessoas morrem, depois que elas passam por um breve ou longo período de adaptação, quando elas despertam para a vida espiritual, quando elas se dão conta da realidade da vida do outro lado, reencontram seus afetos, seus amores e os seus desafetos, tanto quanto elas olham e aquele grande universo se descortina perante os seus olhos, mas também quando ela olha para si e se dá conta de que a vida continua e olha e vê o seu perispírito, que é o seu corpo no mundo espiritual, e percebe as dificuldades que estão nele, as regiões escurecidas em função das atitudes equivocadas ao longo dos milênios, né? Há todo um sentimento
não é? No sentido de, por exemplo, se eu soubesse. Em relação a quê? A realidade, que muitas vezes, em várias nuances, só vai se descortinando depois. Então, há uma ideia de arrependimento muito típico, né? Como sendo o sentimento mais comum para aqueles que têm algum nível de um despertar um pouco melhor para a realidade, porque muitos outros não o terão assim que retornam para o mundo espiritual. Então, o arrependimento é algo do tipo, muitas vezes já ouvi assim, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz utilizando os dias, as horas, os anos, as décadas? Então, o arrependimento é algo muito marcante, mas é um primeiro passo para a retomada evolutiva, porque há muitos do grande contingente que vive na Terra que demora muito para se arrepender. E estes, em geral, são aqueles que, na erraticidade, vão viver por mais tempo nos umbrais inferiores, nas regiões de trevas e assim por diante. Então, quando nós trabalhamos a questão do amor, é muito importante esse retrospecto. E aí, a partir do arrependimento, há uma tendência a se buscar a reparação quanto a algo que seja para se poder buscar a felicidade. Então, se nós nos damos conta dos nossos erros e vamos buscar esta reparação em si. A felicidade não é deste mundo, mas a sua conquista por cada um de nós se baseia no amar e no servir. Quando nós trabalhamos antes a ideia do arrependimento, a reparação, nós lembramos de 4 etapas. A primeira é o arrependimento. A segunda é a expiação. É o drama, é o sofrimento nos seus múltiplos, variados aspectos. A dor, a doença, o trauma, o sofrimento em si, ele não paga dívida, apenas nos dá o valor da dívida. O que vai trazer a quitação, o resgate, é o trabalho, é a dedicação, é o serviço no bem e no amor, por assim dizer, que é o nosso tema. Então, esta é a terceira fase, mas ainda temos uma quarta. Para cada transgressão às leis de Deus, nós vamos nos deparar com este processo, mas vamos viver uma situação de prova, daí a característica deste mundo, para que, diante de um cenário parecido, semelhante ao já vivido antes, nós vamos nos ver buscando o desafio de uma melhor escolha do que a escolha que tínhamos buscado em tempos anteriores, para que a nova escolha, diante da prova, seja na direção do progresso, na direção de nós firmarmos pela melhor escolha, que nós não seremos capazes de transgredirmos novamente naquele aspecto as leis de Deus. Mas sigamos. Então, a ideia do amar e do servir, que é o caminho da nossa redenção. Então, vale a pena nos lembrarmos de Emmanuel, no sentido este, como que um alerta para nós. Somos devedores da multidão. Não pensemos que somos melhores. Estamos ainda lidando com questões muito básicas na nossa caminhada evolutiva. E pensando nessas dívidas, né, a ideia qual é? Que isso seja como que algo que nos remeta a uma meta evolutiva através do amor, né? De tal maneira que as dívidas serão devidamente sanadas na medida que nós amarmos mais e melhor, né? E, se possível, e cada vez mais amplamente, aqueles que estão próximos a nós, vivendo como que a nossa mesma ou próxima realidade.
lembrando que a felicidade de servir é gesto amoroso. E nós podemos escalonar isto, né? E isso também tem a ver com as aquisições morais de cada filho ou filha de Deus, no sentido de ampliarmos cada vez mais, servindo a família, que por si representa o mundo, mas dentro das possibilidades, nós servirmos a sociedade no sentido mais amplo, servirmos ao mundo, servirmos ao universo. Tudo isto, esses 4 itens, meus amigos, eles têm um encadeamento, porque na medida que nós nos dedicamos a qualquer um dos 4 aspectos, nós estamos nos dedicando aos demais. É inerente ao processo. Reflitamos. Mas, por outro lado, é interessante que nós possamos tender a pensar as dificuldades e as questões às quais a nossa condição espiritual, a nossa condição humana, mesmo ainda como que pequenina, ela possa estar sempre buscando a ampliação da nossa participação sincera em tudo que remeta qualquer um desses aspectos a um progresso, a uma melhora, a um crescimento. E o ambiente mais simples, porque a célula viva da sociedade é a família, mas dela no sentido de uma ampliação progressiva. Reflitamos, então. Eu gostaria de lembrar, né, que hoje em dia, né, nós podemos utilizar vínculos em relação a coisas do ponto de vista moral e espiritual muito bem a questões da ciência, tanto da ciência básica, mãe, que é a física, seja ela a física clássica ou a física moderna, né, nos seus mais variados conteúdos, mas também nós podemos lembrar o quanto estas questões nos ligam à espiritualidade, nos ligam aos valores, nos ligam aos sentimentos, nos ligam aos mecanismos da evolução. Então, por isso que eu coloco a felicidade de servir. Nós podemos, não é, abrindo mão das nossas tendências egoísticas, das nossas inclinações mais, não é, termos consciência de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e o quanto todas essas coisas se encadeiam muito bem, não é, a partir de uma postura que é pessoal e de uma tendência a se ampliar, que tem a ver com o amor pelo outro. Então, parece curioso, mas nós podemos ligar essas coisas umas às outras. Então, nós não vamos ver isto hoje, mas mecânica quântica, teoria da relatividade, curvas espaço-tempo, entrelaçamento quântico, colapso da função de onda, como dizemos em física, revolução científica moderna, pensamentos e sentimentos na realidade quântica, vibracional, a visão moderna do amor como substância divina do universo. Moderna, se nós queremos associar com questões da ciência, mas nós nem precisaríamos, porque nós estamos aprendendo, ou devíamos, a partir das escolas filosóficas, a partir do pensamento religioso, religiosidade e espiritualidade, a partir das crenças, né? A partir das artes, tudo aquilo sobre a questão do amor, a substância divina do universo. Se nós queremos viver de modo acanhado, no sentido deste progresso, é uma opção nossa, vem do livre-arbítrio. Mas na medida que nós vamos nos educando quanto a estas questões, trabalhando estas temáticas, nós vamos ganhando como que
um convite da própria vida a buscarmos a evolução pelos caminhos da virtude e, na essência, pelo caminho do amor. Quando nós olhamos para cá, meus amigos, nós estamos vendo algo que tem a ver com o vácuo quântico. É assunto para um outro dia, quem sabe. Mas aqui é uma ideia de uma substância que brota do mundo espiritual, onde nós podemos fazer a ilação com o tal vácuo quântico, é como a substância do amor surgindo. Se eu me vinculo a uma qualidade de sentimento, por exemplo, quando o trabalhador na seara espírita, por exemplo, está trabalhando no passe, ministrando o passe em prece e procurando transmitir o fluido magnético para quem está à sua frente, pelos dedos das suas mãos, é algo semelhante a isto, que vai brotando do conjunto da espiritualidade, de dentro e do seu entorno, a favor do direcionamento para o benefício pela questão, por exemplo, da saúde daquele que estará recebendo este fluido. É como se nós pudéssemos agora enxergar o trabalho relacionado ao magnetismo de cura que Allan Kardec, no livro dos médiuns, se dedicou a nos reapresentar, porque isso tem origem lá com Mesmer, e ele, Allan Kardec, era, vamos dizer, um excelente magnetizador. Ele começa a se ligar no magnetismo desde os 19 anos, e ele foi em Paris contemporâneo dos melhores magnetizadores da França e, portanto, da Europa. Todas essas coisas se entrelaçam quando nós trabalhamos a respeito da virtude essencial que é o amor. Então, se nós queremos vincular, por exemplo, de novo, a questão da virtude com as questões da física, nós podemos olhar para este panorama que é o nosso vir a ser, é o nosso futuro. Alguns aspectos nós já trazemos em nós por conquistas naturais na evolução da condição nossa espiritual. Mas vejam quantas coisas que nós deveríamos trabalhar cada vez melhor, não é? Tudo isto é consequência do amor. Confiança, esperança, humildade, compaixão, caridade, perdão, alegria, respeito, bondade, coragem, tolerância, gratidão, otimismo, paciência, perseverança, responsabilidade, dignidade. Tudo isto nós deveríamos ter como que em mente. A cada dia, no final, não é? O que nós trabalhamos em nós sobre estas questões? De tal maneira que nós podemos buscar isto como uma agenda de reforma íntima, de educação dos sentimentos, de busca de algo que ainda não é a nossa realidade. Porque se nós simplesmente vamos vivendo as vidas sem prestarmos atenção diretamente nestes conteúdos, nós vamos demorar um tempo muito maior para fazermos o nosso progresso, que é algo que já ocorre, porque nós estamos desatentos a estas questões. E Jesus, há 2000 anos, e antes dele, outros pensadores, filósofos, homens de uma grandeza expressiva no campo da filosofia, do conhecimento, né? E depois dele também, missionários da luz, da verdade, né? Procurando mostrar em todas as regiões da Terra, para todas as comunidades, questões que nós deveríamos desenvolver. Não é verdade?
Então, nós podemos pensar nisto tudo como estados quânticos da mente espiritual. Este é um tema para um desdobramento no futuro. Aqui apenas uma referência para uma primeira reflexão de nossa parte. Outra ideia interessante, amigos, para nós, é a ideia de que todas as religiões pregam o amor. Se eventualmente uma ou outra se desviou, não é, da sua meta original, não é a religião que se desviou, são os religiosos. Não é? É a limitação humana para lidar com a essência do pensamento religioso. Mas isso tudo é transitório, porque um dia mais à frente as coisas são conduzidas para o caminho essencial. Então, o amor é algo que tem a ver com tudo na vida humana e, claro, com as religiões de um modo geral. Vale a pena lembrar uma frase que me ocorre quando estava preparando este material, não é? Vejam, não é, onde nós deveremos chegar um dia. É preciso amar tudo aquilo em que teus olhos pousarem. No sentido de tudo e todos, portanto. Então, é uma reflexão que eu gostaria de apresentar agora para também nós meditarmos um pouquinho no dia a dia. Vejam que coisa curiosa, agora eu já estou em neurociências. Eu estou com uma imagem de ressonância nuclear magnética funcional, que é um dos métodos mais aperfeiçoados para eu estudar o corpo humano e também dos animais, para medicina, para neurociências, no caso, até para a veterinária. A ideia de uma mãe carregando seu bebê. A mãe beijando a fronte do seu filho. E aí nós vamos ver que no gesto amoroso do beijo, o cérebro da mãe se acende em respectivas áreas ligadas à afetividade. E, ao mesmo tempo, o cérebro da criança que recebe o carinho, o abraço, a atenção, o beijo da mãe, também, por sua vez, é aceso em determinadas áreas suas que também vão como que testificar as questões não do cérebro apenas, porque o cérebro humano é vestimenta física. O que importa é o perispírito, mas o que importa essencialmente é a alma imortal. Então, aqui nós estamos vendo imagens que têm a ver com as questões do sentimento de amor, como que repercutindo na realidade biológica da criatura humana. E o mais lindo é quando nós analisamos estas áreas, são áreas que, uma vez ativadas, como aqui, se pode depreender, elas liberam os neurohormônios do amor. A ocitocina e diversos neurotransmissores. E uma vez liberando no cérebro, tudo isso é levado pelo coração, pela circulação arterial, para todas as células, que são dezenas de trilhões do nosso corpo humano. É como uma bênção neuroquímica em favor da saúde, em favor de uma medicina preventiva. Vejam as ilações que nós podemos fazer hoje em dia, a partir, claro, do advento dos mecanismos de análise por imagem da nossa realidade mais íntima. Aqui a ideia de trabalhos, né, que vem sendo mostrados na literatura em medicina, mostrando o mapeamento das áreas relacionadas
a neurobiologia do amor, que é nosso tema. Vejam aqui uma curiosidade, quando os autores da pesquisa, como que separam o amor maternal, as áreas, então, em amarelo, e quanto ao amor romântico, que todos vocês também conhecem. São áreas próximas, mas são áreas diferentes. Mas o que é mais interessante num primeiro momento para nós, mesmo que não sejamos da área das ciências, da medicina, da biologia, das neurociências, é a ideia do quanto o amor é concreto. E o mais curioso, tudo que acontece como que dentro do ser humano é natural que se espraie na direção de todo o campo, que são regiões do espaço em torno de nós. E quando nós falávamos lá em termos de universo, é como se todas as atitudes amorosas, do amor autêntico, do amor, especialmente o amor ágape, que é o amor transcendente, a ideia qual é? A ideia é de que nós devemos buscar como que algo que seja mudanças qualitativas para o nosso próprio aperfeiçoamento, porque esse aperfeiçoamento ele tem a ver com as aquisições em relação a todos os níveis das expressões diferentes do amor em si. Então, aqui é um convite para nós. Quando nós colocamos a imagem que está no campo da medicina, é um convite, no sentido, quanto mais eu amar, mais a minha realidade profunda, íntima, material também, ela me acompanha. O sentimento me conduz como um todo ao progresso. Então, vejamos um pouquinho mais a ideia, de novo, do amor maternal, do amor romântico e o nosso cérebro podendo se aperfeiçoar e ganhar equilíbrio, saúde, não só do cérebro, mas saúde de uma maneira geral. Nós não teríamos tempo hoje, podemos fazer isso num outro momento, lembrando que o amor é um fenômeno também neurobiológico complexo. Então, reparem, alguns cientistas poderiam pensar que o amor tem origem no cérebro, com as suas devidas consequências, por causa destes mapas, destas imagens do cérebro. Mas, na verdade, a par dessa fenomenologia complexa, o cérebro sofre os efeitos benéficos do amor. E, por outro lado, vale a reflexão por agora, que o cérebro também sofre as consequências do desamor, da desafeição, do ódio, da indiferença, do orgulho, da insensatez, tanto quanto do egoísmo e da vaidade. Tudo se reflete no corpo. E esse é um grande aprendizado para a medicina contemporânea, que vai ensaiando os primeiros passos na direção de uma medicina já nitidamente dentro do paradigma espírito-matéria, mente e corpo. Então, vamos adiante, lembrando confiança, crença, recompensa e prazer. São circuitos do cérebro, mas que têm origem lá na essência da vida humana, que é a alma, o espírito imortal. Circuitos do que nós chamamos de sistema límbico, ocitocina, vasopressina, dopamina, serotonina, endorfinas, sistemas regulatórios do óxido nítrico, tudo isto é lindo. É química, é neuroquímica, claro, mas isto se entremeia
com as questões morais, no sentido das coisas maravilhosas da alma humana, nas suas relações com o universo, tendo entre ela a alma e o universo inteiro de Deus, o perispírito e o corpo. Reflitamos. Circuitos de recompensa e prazer, tudo isto é temática para o futuro. Ou seja, lembram dos estados quânticos da consciência? É a nossa consciência se ampliando, no sentido de que isso só é possível porque o espaço espiritual e humano é o mesmo. Então, nós precisamos nos desvencilhar das viciações morais, não é? Incluindo aquelas que são a antítese do amor, para que, livres dos males que nos acompanham, porque nós os colocamos nas nossas vivências antigas dentro de nós, que nós, então, com todo esse espaço aberto, nós tratemos de cultivar o que é a essência da vida universal, o que é a essência da vida divina. E por isto mesmo é a essência para que nós, como dizia Jesus, quantas vezes ele propunha a respeito da vigilância, da oração, do perdão, quantas vezes, em meio aos discípulos, aos apóstolos, ele falava sobre o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus é o nosso tema de hoje. Independente de questões universais, amplas, de territórios do mundo eterno, infinito, de Deus, existe o mundo íntimo, o mundo pessoal, não é? Que vai crescendo à medida que nós vamos conhecendo as questões do amor e vamos buscando a sua prática. Lembrando que há muitas expressões, existe, claro, o amor maternal, paternal, o amor romântico, o amor sexual, tudo isso é parte da nossa natureza quando seres humanos vivendo na Terra. Nós não estamos falando de coisas ainda mais transcendentes, de coisas ainda mais refinadas, delicadas, do mundo mais elevado na direção das esferas superiores. Lembrando que essas reflexões cabem muito bem para nós que vivemos num mundo de provas e expiações, que é ainda o grau apenas além daquele de mundo primitivo. Quando eu olho esta figura, é uma figura de um artigo científico, para que eu tenha em desenho, né, a ideia de quando o cérebro repercute o amor de uma alma, de um espírito, tudo dentro dele se torna diferente. E na medida que muda o cérebro, muda toda a textura, todo o contexto do próprio perispírito e do próprio corpo humano. Gosto de lembrar aqui que nós temos na medicina a ressonância nuclear magnética funcional para olharmos qualquer aspecto do corpo físico. Mas eu posso dizer a vocês que são espíritas, em maioria, que daqui a 20 anos, anotem, nós vamos ter desenvolvido uma ressonância nuclear magnética funcional, que é o que há de melhor na ciência, em termos de métodos de imagem, para nós perscrutarmos a realidade humana, uma para o perispírito. E aí a medicina vai mudar completamente. Porque ao chegarmos na condição no planeta Terra, uma criança, um jovem, fará uma ressonância e nós veremos o perispírito na intimidade do corpo físico por uma escolha do que nós queremos agora observar e nós vamos poder reparar o que o perispírito trouxe das suas dificuldades do pretérito. Aqueles desalinhos, aqueles enquistamentos perispiríticos de que nos fala Emmanuel
no livro Pensamento e Vida, no capítulo sobre a humildade, do que nos fala Pietro Baldi, quando, no 13º livro da sua série, ele fala em esgarçamento perispirítico, porque é isto que vai gerar o câncer no futuro daquele jovem encarnado. E aí, detectando essas anomalias, essas zonas escuras, nós vamos fazer uma medicina mais preventiva de todas, cuidando de tudo que se refira àquele adoecimento perispirítico. Mas esse é outro assunto para nós vermos, quem sabe, num outro momento. Uma ideia para nós. A meta, amar e servir. Não existe outra, meus amigos. Enquanto nós não trouxermos estas reflexões para dentro, para amadurecermos tudo isto e buscarmos os caminhos para esta realização essencial, né, nós vamos estar como que permanecendo nesta estagnação, num certo sentido, nesta como que retaguarda evolutiva. Deus é paciente no seu amor, não é? Mas todos nós ansiamos por conquistas felizes, por evoluirmos no sentido de buscarmos a plenitude do amor como filhos de Deus. Então, vale a pena nós nos lembrarmos também, amigos, que no mundo, no caso, na própria Terra, no mundo como um todo, as pessoas amam. Em toda a história, as pessoas amaram. Compõem-se poemas e músicas e contam-se histórias sobre o amor de todos os tipos. Canta-se e dança-se por amor, não é verdade? Vive-se por amor, morre-se por amor. Se eu comparar a cabeça de duas crianças da mesma idade. Isso foi feito no estado do Texas, nos Estados Unidos, há alguns anos atrás. À esquerda, uma criança com um desenvolvimento normal, filha de um casal, vamos dizer, atencioso para com ela. Do outro lado, uma criança da mesma etnia, das mesmas condições sociais, mas uma criança que viveu a guerra, uma criança que teve, por causa da orfandade, também todo um drama no seu neurodesenvolvimento. Vejam a falta do amor, o que pode gerar. E, portanto, o quanto o amor é a parte integrante daquilo que é o desenvolvimento biológico também, fora as questões afetivas, emocionais, morais e espirituais que o desamor acabam como que gerando. A ideia, nós não vamos ter tempo para isto, mas há uma série de estudos de pesquisadores não espíritas, de médicos em geral, né? Trabalhando as possibilidades dos diferentes tipos de amor. Então, o Dr. Lee trabalha para nós a ideia de um escalonamento. É uma reflexão, é válida, né? E ele coloca Deus no limite superior, claro, e o fez muito bem. Então, amor material, amor lúdico, amor generoso, fraternal, sexual, familiar, até aquele que seria o amor ágape, que é o amor incondicional para as almas que vão crescendo. E ele coloca na forma da escada, porque ele vai associando a uma ideia de evolução espiritual das criaturas no planeta Terra. Este é um outro autor muito conhecido, que é o Dr. Lewis, e ele trabalha muito 4 tipos de amor. Não vamos nos deter, apenas vamos considerá-los para uma motivação para os amigos que nos acompanham agora. Então, existe o amor eros,
que tem a ver com imagem, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com paixão, em geral, claro, entre homens e mulheres. Tem a ver com aparência física, tem a ver com aspectos que todos vocês conhecem, né? Existe o amor filos, que é o amor de amizade, fraternidade, por entes queridos, familiares e amigos, amor com altruísmo, generosidade, daí o termo filia, né? Uma dedicação ao outro antes do próprio interesse, algo emotivo, generoso, perdoador, baseado no sentir. E aí já vem algo mais adiantado, que é o amor storgê, o mais benéfico dos afetos. Acontece com a família e entre seus membros. Normalmente, afeição de pais aos filhos, o maternal e o paternal. Amor afetuoso que se desenvolve com base em semelhanças e no compartilhamento mútuo. Estes aspectos também são temas para nós nos dedicarmos amanhã. O amor generoso, ele é gratificante, compartilhável, troca de favores baseado no fazer. Mas existe aquele que é a grande meta para o futuro, o amor ágape, um amor incondicional, baseado em comportamentos e pela escolha, sem esperar nada em troca. Esse é o nosso legítimo aspecto, como a grande meta dos filhos de Deus. Amor gratuito, que é capaz de se sacrificar pelo outro, independentemente do merecimento. É o amor ágape, altruísta, e é exatamente a antítese do egoísmo. Amor espiritual, portanto, definitivo. Amor gratuito, amor eterno. Amigos, mas no nosso mundo, o que nós temos? O contrário. Se temos no mundo, queridos, é porque temos em nós ainda tendências más, inclinações más, como aprendemos na codificação kardeciana. Guerras, miséria, doenças físicas e mentais, corrupção, solidão, obsessão, depressão, criminalidade, violência desenfreada, egoísmo, suicídio, abortos induzidos. Só para vocês terem uma ideia de quem somos. Do dia 1º de janeiro até hoje, nós tivemos 15 milhões de abortos provocados no mundo. Tudo isso é um genocídio que se renova a cada intervalo de tempo. E isto tem a ver com as guerras. Isto tem a ver com doenças futuras. Isto tem a ver com o suicídio. Estas coisas todas se ligam. O sistema imunológico adoece, torna-se incompetente. E o passado volta também por doenças infecciosas, endemias, pandemias, epidemias, neoplasias, doenças mentais, autismo, depressão com ideias suicidas. Todas estas coisas, esse é um tema de estudo espírita. Como que estas coisas se entrelaçam? Mas agora a ideia, né, da angústia e como também a desestruturação da família, que é o que mais vemos. Então, lembrando daquela imagem, né, o amor é substância criadora e mantenedora do universo. Estamos falando, como filhos de Deus e dos grandes espíritos, dos contextos mais extraordinariamente belos da vida universal e divina, constituído por essência dele. Lembrando, como já se disse, é um tesouro o amar, porque quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. É frase
que é também uma lembrança, convite para nós. O amor, a virtude essencial, inato no ser humano, porque procedente do excelso amor de Deus, pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do espírito, assinalado para a vitória sobre as paixões. Amor, incomparável amor, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes. Todas as demais lhes são decorrentes. Nós vimos isto naquele quadro. E tudo isto, claro, tem a ver com a evolução moral tão necessária de realizarmos enquanto estamos na Terra. Não vamos falar hoje a respeito do afeto, mas lembrando, um dos pilares do desenvolvimento humano saudável. Uma habilidade que abre largas portas para a entrada do amor, porque ser afetivo é laborar com o sentir. Então, a afeição é uma substância também fundamental do exercício do amor entre as criaturas. Diríamos assim que a afetividade é um degrau para o amor. E amar é desenvolver-se para ser, verbo que traduz o existir para a felicidade. E se esse sentimento sublime carece aprendizagem, somente um recurso poderá promover semelhante conquista, que é a educação. A educação, para além das disciplinas formais, não é? Seja da educação elementar, das escolas básicas, até a universidade. Nós temos que buscar inserir estas questões espíritas do Evangelho de Jesus e dos benfeitores da humanidade nas grades curriculares de toda a escolaridade humana. E nós estamos, enquanto não fazemos isto, trazendo uma ideia de uma pedagogia nova que contemple aquilo que nós conhecemos sobre o que importa e o que não importa em relação à felicidade para o espírito imortal, nós vamos nos mantendo frágeis, vacilantes e imperfeitos, como nós ainda somos. Lembrando que afeto e amorosidade, para existirem, caminham juntos. Então, amigos, para nós finalizarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês como que algo que nós elaboramos quando estávamos preparando um encontro, uma palestra, em um evento, um congresso internacional sobre o transtorno do espectro do autismo. Então, estávamos preparando algo, não é? Então, reflitamos um pouquinho sobre este pequeno e breve, portanto, texto, e vamos, então, nos preparando para a conclusão. Então, eu poderia colocar assim, eu gosto muito desta expressão, amor como substância divina. E refletindo, agora todos juntos, buscando nos encaminharmos para o fim, eu poderia ver com vocês, o amor é o poder supremo que tudo move e a tudo vivifica. É a luz sublime que sustenta os mundos e que nos ilumina os corações. Amemos esse amor que tudo pode, que é força majestosa, alta e fecunda, que equilibra tensões, governa a vida, que junta grãos para formar areias, que junta areia para fazer praias, que salpica de estrelas céus profundos, que acende sóis de luz na imensidade, que impele os mundos pelo espaço adentro, que abre flores gentis pelas campinas, que acalenta na terra até humildes vermes, que adoça os prantos, ressuscita os sonhos,
devolve a paz aos corações aflitos, forja venturas onde havia dores, renova o tempo em toda a eternidade, dá, cede, empresta, entende, age, perdoa, abraça, atende, silencia, ajuda. Amor divino que triunfa sempre, que soergue doentes e caídos, que regenera, dulcifica e cura, que canta, chora, espera, crê, trabalha. Amemos esse amor, clarão divino, em cuja claridade excelsa e pura veremos, ouviremos, sentiremos o Espírito de Deus. Meus queridos amigos congressistas, amigos de todas as regiões do Brasil, eventualmente até de outras nacionalidades, que nós possamos agradecer juntos, elevando os nossos corações a Deus e a toda uma linda espiritualidade que tem buscado estar conosco, buscando o melhor e nos inspirando para as conquistas em termos dos sentimentos melhores e do amor ágape, com vistas a um futuro mais feliz e a ideia da conquista que um dia teremos em respeito ao reino de Deus. Um carinhoso abraço a todos e até uma nova oportunidade de estudo e de trabalho. Muito obrigado e até lá.